Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou bater um papo aqui com esse jovem brasiliense, o Diego Freire, ele que viajou 67 países, só para me deixar morrendo de inveja. Está aí uma meta que eu gostaria de alcançar, a metade desses países. Então nós vamos bater um papo com o Diego, que eu acho que ele tem muita coisa para contar para a gente. Diego, muito prazer, obrigado por ter vindo participar do programa Brasil Nordeste. Como é que você teve esse interesse de iniciar uma aventura como essa? Como é que surgiu essa ideia de viajar tanto? Obrigado, Sandro. Boa tarde, telespectadores do Brasil Nordeste. A ideia começou quando eu ganhei uma bolsa para estudar fora do Brasil. Eu tinha uma oportunidade de fazer meu mestrado fora, e no país da Irlanda, e lá geograficamente fica no centro do planeta. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, eu posso desbravar o mundo, mas antes eu precisava de aprender o inglês. E aí, na Irlanda tem muitos brasileiros e eu preferi ir para a Inglaterra realmente aprender inglês. Quando eu vi que eu tinha a base do inglês, eu comecei a ver as passagens, comecei a ver macetes, dicas de como dar a volta ao mundo. E aquilo foi me encantando. Eu me lembro que já na época de escola, você deve se lembrar bem, nos livros de geografia, de história, sempre a gente vê, né, fatos, fotos históricas, e a gente pensa, um dia eu vou estar lá. E aí chegou aquele meu grande dia. O que você destacaria, assim, o que é mais excitante, o que é mais interessante no ato de viajar? O mais excitante é quando você inicia aquele processo de pesquisa. Aquilo que começa a formigar no seu estômago, que você quer, cada vez mais você quer, eu quero saber mais daquele país, eu quero saber mais daquela cultura. Então, pré-viagem, ele é muito legal, porque você se organiza, você imagina, coloca na mente, um dia eu vou estar lá, ou eu quero uma foto daquele jeito. E então, quando você chega lá? E quando você chega lá, acho que é o êxtase, que você tem, opa, agora sim, eu imaginei aquilo e hoje eu estou no local onde que eu imaginava, onde há 10 anos, há 15 anos, ou até na escola, você se lembra disso. Nossa, naquele dia eu estava sentado na sala de aula, no livro de história, lendo sobre determinado assunto. E hoje eu estou aqui. Isso é muito legal. Muito legal. E provavelmente, quando você alcança essa tua primeira conquista, você chega nesse primeiro destino, certamente isso aí acende um sinal verde para dizer eu posso ir a outras. Justamente. Quando você alcança o primeiro país, você vê, nossa, foi tão fácil. Porque, lógico, existe aquela preocupação de pode dar errado, o medo de sair da sua zona de conforto. Então, o primeiro país prende você, mas a partir do primeiro, do segundo, do terceiro, aí tudo começa a melhorar. Quando passa de 50, então... Aí já melhora tudo. O que você encontrou de mais? Qual a dificuldade que você pode citar nessas tuas viagens todas? O que você teve de mais? Que você pode citar como algo que pode ter sido uma dificuldade no ato de viajar para você? Então, acho que a primeira dificuldade é o inglês. Você tem que ter uma base de inglês, porque é o que te vai dar segurança durante a sua viagem. E aí, a partir disso que você tem esse embasamento, acho que as coisas começam a não ter mais tanto medo, você não começa a sair mais daquela zona de conforto, e aquilo faz com que você comece a desbravar o mundo. Passa a ter segurança. Passa a ter segurança. Qual o critério que você usa para escolher o destino? Primeiramente, eu escolhia os que eu tinha em mente, os que eu imaginava lá no tempo de escola, lá onde eu lia os livros, aonde me falavam, aonde eu via filmes, aonde eu via desenhos. Então, minha primeira meta era esses lugares. Quais foram os primeiros países que você visitou? Os primeiros países que eu fui na Irlanda, aonde eu morei por 1 ano, e aí depois eu fui para a Inglaterra, onde eu realmente aprendi inglês. Aí recebi uma proposta para trabalhar na Croácia e logo em seguida para trabalhar na Polônia e na Rússia também. Então, foi os primeiros países que eu comecei a desbravar
E aí, cada país que eu morava, eu via que tinha outros países ao redor, porque é muito fácil, são países pequenos. Imagina que no Brasil, nós vivemos num país continental. Então, para a gente ir do norte até o sul, é um trajeto muito grande. E se fizer em relação à Europa, o norte e o sul, nessa mesma distância, eu percorro 4, 5, 6 países. Então, se tem essa facilidade. Então, os primeiros países que eu fui vendo tem os países mais próximos, eu morava num país e eu ia visitando os países ao redor. Então, cada país que eu tinha, cada país que eu morava, eu visitava os países ao redor. Que não foi uma experiência bacana para você? Coreia do Norte. Coreia do Norte. Não porque eu não volte mais, mas a experiência não foi muito legal. Eu já sabia o que ia acontecer lá. Eu sabia que é o país mais fechado do mundo. Imagina, eu fui o 122º a estar naquele país no ano passado. Então, eu não podia fazer exatamente nada. Eu tinha um guia 24 horas comigo, eu não podia pensar diferente, eu não podia fazer coisas diferentes, eu não podia sair do hotel. Então, aquilo me deu uma sensação de, será que eu estou no lugar certo? Será que eu voltaria? A experiência foi legal de conhecer, mas de voltar, não. Você me falou que lá tinha apenas 3 jornais? Imagina, para nós jornalistas, lá tinham 3 jornais e 3 TVs. Todos os veículos de comunicação, eles são comandados pelo governo. Imagina, 3 jornais e as 3 capas tem a foto do Kim. Então, você vai ver o quê? E na TV eu imaginava, eu vou botar um desenho, botar algo para assistir, porque eu não falo norte-coreano. As 3 TVs eram veiculadas com matérias dele. Então, é tipo uma lavagem cerebral que acontece lá. Eu estava vivendo. Então, lá não tem mídias sociais, lá as pessoas são proibidas de ter mídias sociais. Então, essa liberdade que a gente tem de um Instagram, de um Facebook, de nós emitir opinião, é algo que não existe lá. É algo que eles ainda desejam eles sentem essa vontade, mas eles não têm. A experiência do culto ao Kim. Culto ao Kim é uma coisa que lá, antes de você entrar no país, eles já te dão isso. Eles já te dão essa observação. Você é obrigado a fazer isso. Então, chegando lá na praça, você é obrigado a comprar flores e oferecer às 2 estátuas que tem lá no centro da cidade. Ao Kim Pai e ao Kim Filho. E o detalhe você jamais pode sair de costas. Você oferece as flores e sai, porque se você virar as costas para a estátua, é crime. Nós vamos falar de experiências boas que você teve em várias viagens. Mas para fechar esse ciclo de experiência não tão boa assim, vamos falar de um local que você visitou também, que você falou que te causou muito pavor. Foi Auschwitz. Auschwitz é o maior centro de concentração nazista. Então lá imagina, onde muitas pessoas morreram, onde pessoas foram executadas da pior forma. Então lá, essa experiência que eu tive de estar lá, é algo que eu já imaginava como era, mas eu precisava sentir aquilo. E já na entrada, no portão já diz, o trabalho dignifica o homem. Uma pura farsa. Para que aquilo fosse chamado, para que aquilo fosse atraído os judeus de uma suposta vida melhor para eles. Só que era uma pura enganação. Imagina tantos de judeus que morreram, tantas de pessoas que morreram. E lá você tem a oportunidade de andar realmente aonde as pessoas estavam, aonde elas dormiam, aonde elas trabalhavam e principalmente aonde elas morriam. E como que era esse local onde elas morriam? Lá tem vários ambientes. Tem uma sala que ela é uma sala enorme, aí existe um buraco no teto onde esse veneno eles colocavam dentro dessa sala e as pessoas esperavam. Questão de 20 minutos, todos estavam mortos. E o engraçado é que eles morriam e eles ficavam todos perto da porta, porque eles queriam realmente sair de lá. E até hoje, pasme, existem marcas de unha naquela sala. Você estava falando da sala e você disse que tem um ponto da sala que chama muita atenção. Outro ponto da sala que chama a atenção é que existem os crematórios. Porque Hitler pensava que, para não ter vestígios de crimes de guerra,
ele queimava os corpos. Então imagina o sofrimento que tinha. E do lado dessa sala era a sala onde era o Dr. Morte. Ficava Hitler e Dr. Morte ao lado. E lá eles decidiram quem ia viver e quem ia morrer. E até hoje tem uma foto, um porta-retrato de Hitler lá naquela sala. Você falou também no nosso bate-papo antes das câmeras, que ficava um amontoado de gente próximo à porta. Isso. Nessa sala especial, onde as pessoas morriam dessa forma, pelo gás, né, aspirando aquele ar venenoso, as pessoas se amontoavam na porta, porque elas ficavam desesperadas para sair. Então, quando abria aquele quarto, então tinham muitas pessoas que estavam uma em cima da outra, porque elas queriam sair daquele lugar. Teve muito prazer em ter vivido. Eu acho que conhecer o Japão. O Japão é um lugar que todo mundo imagina, né? É um lugar que você sempre lá nas escolas, nos livros, na culinária, nos quadrinhos de revista, nos desenhos, a gente imagina o Japão, né? A gente imagina estar do outro lado. E o Japão é aquilo tudo que a gente imagina, realmente né? A terra do sol nascente. Então o Japão para mim foi um sonho. Eu sempre imaginei estar lá. Sempre as pessoas já tinham me falado que lá realmente era um sonho. Então me causou muita alegria estar lá. Foi um sonho que eu tinha, realizei. E realmente lá essa questão da educação permanece. A educação lá realmente predomina lá. E além disso é uma cidade totalmente robotizada. Eu me lembro que eu cheguei lá, meu primeiro dia que eu cheguei, eu estava conversando com uma mulher. E nessa conversa, no maior bate-papo, eu percebi que ela era um robô. Para você ver o tanto que é parecido. Os robôs você vê em supermercados, em hospitais, mas isso é uma boa. Uma vez que eles utilizam esses trabalhos, às vezes trabalhos braçais, eles utilizam os robôs para fazer isso. Então é uma boa opção. Só que eles utilizam de todas as formas o robô. Então na sua vida até amorosa existe robô para isso. Então na sua vida financeira, na sua vida do seu dia a dia, em trabalhos braçais, hoje o robô está muito presente no Japão. Um lugar que você considera o mais bonito que você passou, que você visitou? Sem dúvida. Lá na Croácia, a Croácia é um dos países mais bonitos hoje, mais procurados da Europa. O pessoal pensa em Ibiza. Ibiza acho que já é coisa do passado. Os europeus hoje consideram a costa da Croácia muito linda. E o lugar que eu achei maravilhoso, que é paradisíaco, se chama Lake Plitvice, que fica um lago, ele é de uma cor verde, que eu nunca vi na vida. Então, existe cachoeiras verdes. Você já viu isso? Uma cachoeira caindo com águas verdes? Lá existe. Que legal. Um lugar que todo mochileiro tem que ir. É a Grécia, sem dúvida. Todo mochileiro que se preza tem que ir para a Grécia. Imagina, é onde tudo começou, é o berço da civilização. Lá começou a dramaturgia, lá começou a área do direito, lá começou a área da filosofia. Imagina você estar lá onde grandes filósofos estiveram, pensaram para a humanidade. Além disso, lá é a terra dos deuses, né? Terra de Atenas, terra de Zeus. Imagina, obras há 5.000 anos em pé. Isso é magnífico. Não dá para viajar sem comer. A melhor culinária. A melhor culinária que eu comi ainda é italiana. Eu gosto muito da italiana, mas fugindo do comum, eu acho que é a Rússia. Eu acho que é a russa. E a que você fala assim, não é muito legal de provar? Então, eu experimentei várias coisas. Imagina, todo país que eu ia, eu queria experimentar algo novo, né? Eu colocava na minha meta. Eu vou aprender, eu vou experimentar 4 comidas típicas daquele lugar e 4 bebidas típicas daquele lugar. Então, eu tinha isso como meta.
E o que aconteceu, o lugar que eu experimentei e não gostei, não pelo meu paladar, mas que é muito normal lá e é típico lá, é ovo de pato fecundado. O que consiste isso? É um ovo, é onde o embrião, uma semana antes de nascer, você come, você abre o ovo e come. Imagina, o patinho cru. Você coloca um pouquinho de azeite, uma erva e come o embrião do pato. Então você vai sentir as peninhas, você vai sentir as asas. Qual país que é isso? Isso em Camboja. Então tem toda essa degustação desse patinho ainda no ovo. Isso é muito normal, principalmente na Ásia. Mas ela é uma comida muito consumida em Camboja, é uma comida até exótica e também é uma afrodisíaca. Por falar em experiências assim mais fortes, fenômenos naturais acontecem, né, durante viagens. Alguns para citar? Já passei. Eu passei a primeira vez que eu passei, o primeiro fenômeno foi um terremoto. É uma coisa muito louca. Eu tinha acabado de ir numa festa, eu trabalhava na Croácia, e aí tinha bebido 2 cervejas. E aí entrei no meu hotel e deitei. E aí começou a tremer. É uma sensação eu não consigo descrever, mas eu posso dizer que eu pensei será que eu estou bêbado o suficiente ou será que está tremendo a terra? E aí eu fiquei muito tempo para tentar descobrir isso. Eu só descobri quando as pessoas começaram a evacuar o local e eu vi que era o meu primeiro terremoto. Diego, para contextualizar, né, com o momento que nós estamos passando, você estava na Ásia, e você já ouviu falar ali do Covid-19. Na sua opinião, o que faltou ao Brasil para que a gente não tivesse que passar por um terremoto como esse? Foi planejamento, porque o coronavírus ele iniciou lá na China. E aí ele saiu e ele começou a proliferar de uma forma muito rápida. Eu estive na China, ele estava lá. Eu fui para o Japão, ele estava lá. Eu fui para a Coreia, também estava. Então esse vírus, eu imaginei, esse vírus ele está passando de uma forma muito rápida. E isso era em dezembro do ano passado. Então eu imaginava que quando chegasse aqui no Brasil, a coisa ia ficar muito difícil. E é o que aconteceu, imagina, hoje o Brasil chora pelos mortos, mas lá eles já conteram essa doença, eles já sabiam disso, e teve uma forma que eles tentaram já prevenir já isso, porque eles utilizam já máscara. É o normal, é o dia a dia deles usarem máscara. Eles colocam como filosofia de vida. Eu uso uma máscara porque eu estou doente e não quero passar a doença para outra pessoa, para o próximo. E isso é muito legal. Entre os asiáticos, eles já têm isso. Só que o Brasil não tinha esse costume, não tinha essa cultura. Então eu acho que o Brasil hoje chora pelos mortos, mas vamos ver algum lado, algo positivo que a gente possa tirar isso. E eu considero que hoje algo positivo o brasileiro ele está cuidando muito mais do próximo. A gente está muito mais pensando no outro. Então acho que se tem que a gente pensar em algo que tenha positivo, a gente está cuidando muito mais do próximo hoje. Por falar em cuidar do próximo e aprender com o outro, o que, na sua opinião, o Brasil ou gestores podem aprender em relação a países que estão do ponto de vista da infraestrutura, do cuidado em receber o turista? O que o nosso país pode aprender com alguma outra experiência que você possa ter vivido? Eu acho que é o respeito ao coletivo. Lá eles imaginam, eu não vou fazer para mim, eu vou fazer para todos. Aqui eu acho que o brasileiro ele pensa muito no eu, e lá eles pensam no coletivo. Um exemplo, não adianta eu ter uma Ferrari numa estrada que está esburacada. Não tem sentido. Agora, imagine eu ter um carro simples, mas que a estrada seja boa. Então eu vou pensar no coletivo. Eu acho que o brasileiro ainda tem muito que aprender nisso. Na coletividade. Vamos pensar mais no próximo também. Tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para você, tem que ser bom para o próximo também. Eu acho que o brasileiro tem que aprender isso. E outra questão é a educação. A educação lá, principalmente países que saíram do nada, como a Coreia do Sul, que saíram de guerras, eles colocaram como pilar, educação. A educação é o que move a sociedade. E lá eles consideram tanto a educação de que o professor ele é uma das poucas pessoas que fazem referência ao rei.
Por quê? Porque ele tem um poder de ensinamento, ele tem um poder de passar aquele conhecimento que ninguém tem. Então hoje é muito cultivado o cara da educação, o professor, muito diferente aqui do Brasil. Então eu acho que o Brasil tem que aprender ainda a coletividade e principalmente que o pilar para toda a sociedade hoje é a educação. Diego, você está trabalhando um canal para passar informação, experiências para as pessoas que queiram viajar. Como é que é esse projeto? Então, eu comecei a criar um canal onde eu possa passar dicas de viagens. Não só para mochileiros, mas pessoas que pensam em conhecer o mundo, pessoas que querem ir com casais. Então, no meu Instagram tem dicas diárias, @DiegoFreire2. E além disso, eu criei um canal de viagens, onde eu possa estar passando experiências, eu posso estar passando dicas para as pessoas. E além disso, eu não faço só experiências minhas, eu conto experiências de colegas meus. Então eu estou entrevistando colegas japonesas falando do Japão, pessoas da Rússia, colegas russas falando da Rússia. Enfim, são experiências dessas pessoas que já viveram lá, que vivem lá. Eu coloco tudo no meu canal e lá está disponível. É o canal Segredos de Viagem, que já está no ar. O Diego, certamente a gente vai ter que ter outras conversas, porque tudo que você viveu não dá para ser uma entrevista, tem que ser uma longa-metragem que a gente vai ter que fazer. Mas eu queria que você deixasse uma palavra final aí para aquelas pessoas que de repente pensam em viajar, mas tem medo e tal, porque você fez essa viagem aí também, foi uma viagem de aventura, você sozinho, né? Justamente. Tem muita gente que fica naquela, eu tô sozinho, eu não posso viajar. Pode viajar sim. Eu fiz as minhas viagens sozinhas, é muito normal mulheres viajarem sozinhas. Homens também podem viajar sozinhos. Então, aquele medinho que dá de, eu acho que vai dar errado, ou medinho de você sair da sua zona de conforto, isso é muito normal. Eu fiz e aconselho as pessoas a fazerem o mesmo. Eu posso, pessoas também podem fazer. Legal. Eu conversei aqui com o Diego Freire, ele que é jornalista, mas sobretudo é mochileiro. Viajou 67 países. E reforçar aqui o que o Diego falou, viajar deixa um legado incrível, algo que ninguém vai tirar de você. Ou seja, viajar é uma viagem.